Muito boa noite. O Jornal da Noite está no ar. 17 mortos e 5 feridos é o balanço preliminar do incidente que aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Maputo, quando um monte de lixo deslizou e soterrou 7 casas. Entre as vítimas, há crianças de 1 ano. Tinha que resgatar outras coisas. Perdi 5 pessoas que morreram lá em casa do meu irmão. É o desespero de quem perdeu tudo. É resultado do deslizamento de uma parte da lixeira de Ulende, por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira. É resultado das fortes chuvas que caíram na cidade de Maputo. A lixeira a céu aberto tem montes de lixo que chegam a 50 metros de altura. Com o deslizamento, mais de 7 casas ficaram soterradas, numa altura em que várias famílias encontravam-se a dormir. E aconteceu naquela altura das 3h20, 3h04. No momento quando a lixeira se poliu, depois desabafou para cá embaixo e demoliu essas casas que estão aqui. Foi chuva e caiu aquela areia ali. Houve mortes. Acordei, só ouvi gritos, vizinhança ali. E não tive como vir acudir, também estive sozinho, né? Mas muita água que estava a descer quando arrebentou essa lixeira aqui para baixo. Foi cobrir aquelas casas ali junto com a família, ali crianças morreram ali. Os bombeiros disseram que foram comunicados pouco depois das 4 horas e até às 5 já estavam no local a fazer o resgate. Até ao período da tarde, confirmavam-se 17 mortos. Estamos a falar mais ou menos de 17 óbitos. Vamos trabalhar mais para ver se de facto é esse número ou é um pouco mais. Imagens chocantes do momento em que os bombeiros resgatavam uma criança de 1 ano, outra de 7 e a mãe. E pelas informações que nós recebemos aqui, dizem que são pessoas que estavam internadas no hospital e tiveram alta. Não são pessoas residentes daqui, são pessoas que vieram visitar os seus familiares e que acabaram caindo neste acidente. Onde todo cuidado é pouco, a euforia toma conta dos residentes locais e daqueles que vivenciaram a situação. Vê-se esforço por toda a parte. As famílias temem futuros deslizamentos, casas inundadas, bens perdidos, sobretudo vidas que estão debaixo de escombros. São famílias que foram vítimas da força da natureza e de um problema que podia ser evitado. Já a Cruz Vermelha de Moçambique critica a falta de integração do Sistema Nacional de Emergência Médica, o que torna difícil e demorado o processo de resgate em casos de tragédia. O momento é de muito trabalho e apesar de se dizer que a esperança é a última a morrer, a verdade é que ao fim de 10 horas de trabalho de resgate, a convicção de se encontrar pessoas com vida ficava cada vez mais escassa. Agora estamos no processo já de tentar resgatar os corpos, mas a probabilidade também de encontrar alguém com vida é muito remota, porque mesmo agora já estávamos quase no fim, mas havia algumas pessoas que começaram a dar uma informação, porque nós trabalhamos na base das informações das pessoas que são residentes daqui, que conseguem dizer que não, aqui viviam tantas pessoas e que não apareceram. Então vão-se fazendo as buscas e, de facto, as últimas buscas culminaram com a remoção de mais 3 corpos. São corpos e até pessoas com vida que podiam ser resgatadas com facilidade se houvesse uma integração de todos os intervenientes ligados à busca e salvamento. Há problema no nosso país do sistema integrado de emergência médica que devia funcionar como deve ser, porque eu acredito que se o sistema integrado de emergência médica funcionasse, todos os intervenientes acho que estariam aqui, inclusive essas de cães, iam nos ajudar talvez a remover os corpos. Até 2016, devia ter entrado em funcionamento o aterro sanitário de Maquemele para servir os municípios de Maputo e Matola, mas até aqui o projeto ainda não saiu do papel, mesmo com dinheiro disponível. Já se conseguiu mobilizar o valor, como é do vosso conhecimento.
está-se a resolver a questão da população que se encontra no interior dos hectares previstos, tanto para a construção do aterro sanitário. E perante um cenário de tragédia, a mesma fonte disse hoje que não era fácil evitar. Esta situação pode-se dizer que não era fácil evitar, porque várias medidas foram tomadas e mesmo assim surgiu o que nós todos estamos a assistir. Está a falar de que medidas? Aqui, por exemplo, de reassentamento das pessoas que estão à volta da lixeira. E o Conselho Municipal da cidade de Maputo confirma a morte de 17 pessoas. Desse número, 5 são crianças. A idilidade garante que vai evacuar as 30 famílias da zona da lixeira para um centro de acomodação. Queremos confirmar a morte de 17 pessoas, das quais 12 são adultas e 5 são crianças. Queremos também confirmar que estão nos hospitais 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças. Os corpos estão a ser removidos para as morgues. Numa primeira operação houve a remoção de 12 corpos e a operação de identificação foi continuando e até por volta das 14 horas contabilizamos estes 17. Segundo testemunhas locais e conhecedoras das famílias com mais propriedade, acha-se que já não há mais corpos, mas nós não podemos declarar o processo encerrado. Continuamos a fazer a identificação do local, na tentativa de encontrar eventualmente mais um corpo. Portanto, o trabalho continua, portanto não assumam esse número 17 como definitivo, mas é aquele que apuramos aqui por volta das 14. O passo seguinte agora é transferir e criar condições para o alojamento das famílias que ficaram sem teto e neste sentido apuramos um número de 32 famílias que estão a ser transferidas neste momento para um centro de acomodação que estamos a abrir no bairro Ferroviário. O nosso Instituto de Gestão das Calamidades no nível da cidade e também com o apoio do ONG Central estão a criar condições para que essas pessoas transferidas tenham uma acomodação condigna, tenham condições para ter as refeições do dia a dia. Casas e escolas inundadas, vias de acesso bloqueadas e enormes crateras ao longo das estradas é o rastro de destruição deixado pelas fortes chuvas na cidade de Maputo. Numa das escolas visitadas pela nossa equipa de reportagem, mais de 1.500 alunos não tiveram aulas. Logo à entrada da residência de Clinton Machava, no bairro da Mafalala, é possível ver o esforço em diminuir a água que inundou toda a casa. Até a hora da chegada da nossa equipa de reportagem, Machava diz que havia conseguido minimizar a situação no quintal, mas antes o interior da casa também estava cheio de água. Até aqui mais ou menos, há outras casas que infelizmente dormem em cima das mesas, né? Tem que todo eletrodoméstico colocar em cima dos bidões, das cadeiras e tal. Bacia por bacia, Machava vai reduzindo os estragos da chuva que caiu de forma intensa entre a noite de domingo e madrugada desta segunda-feira. Aliás, aqui no bairro Mafalala, não foi apenas esta casa que ficou neste estado. Boa parte delas estavam inundadas. Visitamos a escola primária Unidade 22, onde, apesar de ser segunda-feira, não se assistiu a aulas. As imagens mostram o cenário. Logo às 6 já estávamos aqui na escola e não havia condições mesmo para ter acesso ao portão, foi muito difícil. E em Laulane,
A situação era a mesma. As vias de acesso estavam bloqueadas. Até o começo da tarde, alguns dos residentes tentavam tapar as crateras que impediam a passagem de pessoas e viaturas. Não passava carro, mas agora passa. Não passava carro. Esteve inundado de manhã? Sim, estava mal. E o centro da cidade de Maputo também não escapa aos estragos das chuvas. Estamos na Avenida Samora Machel, a menos de 100 metros da Praça da Independência. A via desabou, o que condiciona a passagem de automobilistas. Acho que a partir de já, a quem é de direito devia tomar nota, atendendo considerando que é praticamente atrás ou à frente do município, eles já deviam estar aqui a zelar pela segurança tanto dos peões como dos automobilistas que passam constantemente. Alguém pode vir distraído e imagina que caia nesta vala ou neste buraco. Enfim, vive-se os estragos. E o Instituto Nacional de Meteorologia avisa que a chuva poderá continuar, em particular no interior da província de Maputo. Por outro lado, águas das chuvas que inundaram alguns bairros da cidade da Beira continuam a baixar e algumas famílias afetadas retornaram às suas zonas de origem. Enquanto isso, as aulas já retomaram nas escolas de Mungaça e Ndunda. As águas que tinham inundado diversos bairros da cidade da Beira na sequência das intensas chuvas que caíram ao longo da semana finda continuam a baixar e, como resultado disso, algumas famílias já começaram a retornar às suas residências e as atividades voltaram à normalidade. As vítimas de Ndunda 2 defendem a construção de valas de drenagem. É que a vida dele quase todos está lá, então não temos como deixar as nossas vidas de lá para vir em outro lado. Em vez de abrir umas drenagens, então a situação de água nunca vai acabar. Entretanto, no centro de acomodação do pavilhão dos desportos da Beira, onde são as vítimas da Praia Nova, o cenário é inverso. O número de famílias aumentou por razões bem conhecidas. Marés altas que, mais uma vez, inundaram várias residências e as vítimas da Praia Nova garantem que estão disponíveis a abandonar este local. Esses grupos estão a chorar de terreno só. Viver assim com criança, não está consciente. Mas não é este grupo que recebeu terreno há cerca de 2 anos no município de Dondo? Não sei, eu não sabia, porque é a primeira vez esse. Nos centros de acomodação de Ndunda e Mungaça, as aulas já retomaram normalmente depois de paralisação por uma semana. Com a intervenção das estruturas superiores, então já conseguimos tendas em que transferimos a população da sala para as tendas e assim as aulas hoje mesmo, segunda-feira, estão arrancando normalmente. Ainda nos centros de acomodação foram instalados postos de saúde. Contudo, o surgimento de doenças é iminente, tendo em conta que parte das vítimas não observam cuidados de higiene coletiva e individual. Como as águas tendem a baixar, os centros de acomodação podem ser desativados a qualquer momento, mas tudo está dependente de reuniões técnicas envolvendo o governo local e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O governo local terá que, do distrito e provincial, terá que tomar a decisão final e decidir se as pessoas já devem voltar ou não. 5 distritos da província de Cabo Delgado estão às escuras desde a madrugada desta segunda-feira, devido à queda de uma torre de transporte de energia elétrica. Segundo o delegado da empresa Eletricidade de Moçambique, em Cabo Delgado, a torre de transporte de energia de alta tensão que liga as subestações de Metoro à Diauace foi derrubada pelas águas do rio Messalo, no distrito de Muidumbe. A região norte da província de Cabo Delgado, concretamente em 5 distritos, distritos de Muidumbe, Moeda, Nangate, Mocimba da Praia e Palma, encontram-se com falta de energia desde a madrugada de hoje, dia 19, causado pela queda de torre de transporte de energia elétrica em alta tensão, 110 kV, na zona de Rio Messalo, localidade de Mengalewa, distrito de Muidumbe. O problema é considerado grave e até o momento ainda não se sabe até quando os clientes da zona norte da província de Cabo Delgado vão continuar às escuras. Temos uma única linha, então é radial. Neste momento não temos alternativa, o que vamos fazer é o mais rápido possível fazer a reposição da mesma linha.
Segundo Gildo Marques, a queda da torre de transporte de energia elétrica afetou cerca de 30 mil clientes da empresa Eletricidade de Moçambique. Já municípios da cidade de Inhambane preocupados com a deficiência no escoamento de águas pluviais. Sempre que chove, as ruas da cidade tornam-se intransitáveis. É uma situação que se repete sempre que chove na cidade de Inhambane, devido ao funcionamento deficiente, ou seja, o não funcionamento do sistema de valas de drenagem, o que faz com que as águas pluviais formem estas lagoas em várias ruas da cidade. Segundo os moradores, por muitas vezes já apresentaram a preocupação às entidades municipais, mas até aqui sem solução à vista, e a situação tende a piorar dia após dia. Os munícipes mostram-se agastados. Já estamos cansados, né? Digamos que o município não está a trabalhar para tal. Por exemplo, em frente da minha casa tem uma vala que não funciona. Está cheio de lixo e eles não se preocupam em querer tirar aquele lixo. Isso é preocupante. A água entra nessas casas. Pior, até hoje falar, mas outros dias é pior. É muito crítica de verdade, porque isso aqui nós começamos a reclamar isso aqui na chuva passada, em fevereiro do ano passado. Vieram aqui os municípios e não fizeram nada. Essa drenagem ali está fechado. Tem duas drenagens, temos esta, temos aquela ali, mas está tudo fechado. As pessoas quando vieram aqui fizeram esses dos chineses, esses da FIPAC, não sei o que, fecharam isso aqui tudo. Então está difícil. Então isso fica tudo alagado. Face aos gritos dos munícipes, a nossa equipa de reportagem por diversas vezes contactou o vereador da área de salubridade e saneamento do meio para uma entrevista, contudo ainda não se predispôs a ceder. Grande parte de estradas não asfaltadas na província de Nampula encontram-se em péssimo estado de transitabilidade. Uma viagem num percurso de cerca de 200 quilómetros até ao distrito de Moma chega a durar mais de 10 horas de tempo. Chegar a Moma ficou ainda mais difícil, principalmente neste período chuvoso. O percurso espinhoso de cerca de 200 km, que chega a durar mais de 10 horas de tempo de viagem, está a condicionar o desenvolvimento da Vila Sede, onde deparamos-nos com muitos estabelecimentos encerrados. Porque a estrada é muito complicada de Moma para Nampula. Às vezes sai hoje, vai para Nampula, vem, faz 2 dias a vir pelo caminho, através da estrada. Aqui o problema da estrada é péssimo. Acho que o distrito não desenvolve por el tema da estrada, porque a estrada não ajuda nada para o tema de negócio, para o tema de desenvolvimento do próprio distrito. Contudo, Juvenato Bernardo, diretor dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas, desdramatiza a situação, afirmando que as estradas de Moma são transitáveis. Temos aqui a esclarecer e dizer com viva voz, as estradas do distrito de Moma são transitáveis, pese embora tenha havido aquela depressão tropical. Deus nos acompanhou de maneiras que não tivemos impactos negativos. Até então as vias de acesso são comunicáveis, salvo portanto, uma baixa daqui a 18 km, como dizíamos, portanto, na comunidade de Mucoroge. O distrito localiza-se a sul da província de Nampula. Moma é detentora de potencialidades agropecuárias e recursos pesqueiros. Seguimos com mais informação no Jornal da Noite. O primeiro-ministro refere que o país é contra a intolerância religiosa. Carlos Agostinho do Rosário, que saudou a religião muçulmana por se ter distanciado dos ataques em Cabo Delgado, condenou aqueles que se servem da religião para praticar ações criminosas. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário saudou a religião muçulmana no país por ter se distanciado dos ataques ocorridos na província de Cabo Delgado. Nós em Moçambique somos contra a intolerância religiosa. Não queremos que uma religião que se pegue na uma religião para se fazer guerra. E nós saudamos bastante a religião muçulmana que se distanciou destes intolerantes que servem de religião para poder fazer ações criminosas.
Carlos Agostinho de Rosário apela à população a denunciar todo aquele que cultive a intolerância religiosa e encoraja as forças de defesa e segurança a continuar enérgicas no combate aos desestabilizadores em Cabo Delgado. O apelo aqui é para toda a população de Niassa, mas também toda a população de Moçambique, para que se mantenha vigilantes e que em Moçambique nós queremos convivência harmoniosa, não queremos intolerância religiosa de forma nenhuma. Retiramos o nosso apelo para que todas as religiões se pautem pela tolerância, se pautem pelos valores da paz, se pautem pelos valores da harmonia e que permitam que as crianças vão às escolas, permitam que a população possa produzir. Apelamos que a população para que denuncie todo aquilo que cultivem a intolerância religiosa. E também encorajamos as nossas forças de segurança para que sejam enérgicos, continuem enérgicos no combate a esses criminosos. O Primeiro-Ministro fez estas considerações no fim da sua visita de 4 dias à província do Niassa. Vamos fazer uma curta pausa no Jornal da Noite. Voltaremos dentro de instantes. Até já. O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si. Muito boa tarde, telespectadores. Olá, bem-vindos ao TV Diário. Vamos aqui no Campo. Muito boa tarde, está no ar o Vidas em Direto. Agora já pode ver os seus programas prediletos quando quiser e onde quiser, num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo. Seguimos com a informação no Jornal da Noite. Cerca de 160 milhões de meticais foram pagos às comunidades de regiões com recursos naturais nos últimos 3 anos, em resultado das taxas de exploração. Entretanto, o Governo reconhece que ainda há vários desafios para envolver a população local na gestão sustentável dos recursos. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural juntou nesta segunda-feira em Maputo atores que promovem iniciativas de gestão comunitária de recursos naturais. O encontro acontece 20 anos depois da institucionalização da política de maneio comunitário, que já rendeu mais de 100 milhões de meticais às comunidades das áreas onde se exploram recursos. Cerca de 160 milhões de meticais foram, nos últimos 3 anos, canalizados às comunidades, o que permitiu igualmente reforçar a capacidade de fiscalização ao nível local. Mas ainda há muito trabalho por ser feito. Quem o diz é o diretor do Banco Mundial,
um parceiro do governo que disponibilizou 4,5 milhões de dólares para promover o envolvimento comunitário em Cabo Delgado e Zambésia. Ainda deve-se fazer muito. O processo de delimitação de terras comunitárias tem sido lento e esporádico. E hoje pouco mais de 20% das terras são certificadas às comunidades locais. Não há uma estratégia para alinhar as atividades de delimitação com oportunidades para a geração de renda para todas as comunidades. A distribuição dos 20% de renda ligada a concessões florestais e áreas de conservação é reconhecido por todos, inclusive o governo, como insuficiente. A 5ª Conferência de Maneio Comunitário de Recursos Naturais tem como lema Comunidades locais no centro da gestão sustentável dos recursos naturais para o desenvolvimento local e nacional. O evento tem a duração de 2 dias. Enquanto isso, Moçambique e Noruega têm interesse que o setor privado dos seus países criem parcerias e que possam cooperar na indústria extrativa. A vontade foi manifestada pelo Ministro dos Recursos Minerais e Energia e a Vice-Ministra do Petróleo e Energia da Noruega durante o Fórum de Negócios Moçambique-Noruega. Moçambique e Noruega cooperam há mais de 40 anos, com forte destaque para o setor de energias. Mas a ideia agora é alargar as bases de cooperação para o setor privado dos dois países. Existem condições muito objetivas para o aprofundamento destas relações, sobretudo no domínio do investimento privado, que podem resultar num substancial incremento dos fluxos comerciais e da parceria entre os nossos dois países. A Noruega considera que os dois países têm um forte potencial na área de hidrocarbonetos e podem intensificar a troca de experiências. Moçambique tem potencial para se tornar um grande produtor de gás e é um mercado interessante. Estas podem ser boas bases para o futuro na cooperação comercial. Fico feliz em saber que já existem empresas norueguesas no setor de petróleo e gás em Moçambique. Com os recentes avanços nos projetos de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, o setor privado vê na Noruega um parceiro para melhor tirar oportunidades neste processo. Há projetos novos que vão ser apresentados, como a produção de energia, a NIAS, em todas as partes do país, por forma a encontrar não só parceiros financiadores, investidores do lado da Noruega, mas também implementadores, como sabem, esta área de energia. A vantagem para nós, empresários moçambicanos, é know-how. E para este know-how, termos essa parceria com eles, tem a vantagem que não vamos perder muito tempo para o desenvolvimento do nosso país. O Fórum de Negócios Moçambique e Noruega tem a duração de 5 dias e envolve cerca de 200 empresários nacionais e noruegueses. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas quer acabar com o consumo de bebidas alcoólicas em lojas ou armazéns de venda destes produtos. Os famosos bottle store, como são conhecidos, só têm a autorização para venda do produto e os clientes não estão autorizados a consumir bebidas alcoólicas no local. Penalizar os proprietários de bottle store que não cumprirem com as regras é a palavra de ordem. Os estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas devem funcionar das 9 até às 20 horas, sendo que as lojas de bebidas só estão autorizadas à venda. Temos verificado que muitos bottle stores se transformaram a autêntico bar. O bottle store não é o local para consumo de bebidas alcoólicas, é o local para a venda. E os bottle stores não têm observado os horários de funcionamento. Tem funcionado até altas horas de madrugada. A INAI será implacável em relação aos bottle stores. A INAI adverte também sobre medidas aos proprietários de lojas de venda de bebidas perto de escolas. Aos estabelecimentos que se encontram a menos de 500 metros dos estabelecimentos escolares,
devem mudar de atividades. É proibido a venda e consumo de bebidas alcoólicas num raio de 500 metros dos estabelecimentos de ensino. A INAI deu a conhecer que nos últimos 15 dias fiscalizou mais de 700 estabelecimentos em todo o país, resultando na apreensão e destruição de mais de 80 mil produtos alimentares diversos impróprios para o consumo e encerramento de 2 estabelecimentos. O Presidente da República reuniu-se hoje com o líder da Renamo, em Namadjiwa, no distrito de Gorongosa. Aguardamos a qualquer momento o comunicado e as fotos do encontro a serem cedidas pela Presidência da República. Seguimos com a informação. 10 barcos vão reforçar a frota de comando da Marinha de Guerra de Moçambique. As embarcações foram oferecidas esta segunda-feira pelo Ministério da Defesa de Portugal, num ato considerado como reforço das relações entre os 2 países. O ministro da Defesa de Moçambique, Atanásio Ntumuk, recebeu esta segunda-feira seu homólogo português, Azeredo Lopes, que está em Moçambique em missão de trabalho, e assinaram o termo de entrega de 10 barcos de salvamento oferecidos pelo governo português. Para o ministro moçambicano, a entrega das embarcações consolida a cooperação bilateral entre os 2 povos e comprometeu-se a fazer bom uso das mesmas. Testemunharmos hoje a entrega de 10 embarcações Veta 330, ato que consideramos que vai contribuir, sem dúvida, para reforçar e desenvolver as capacidades da Marinha de Guerra de Moçambique no que tange à fiscalização marítima. Por seu turno, o ministro português considera que o gesto significa um contributo para a defesa das águas moçambicanas. Trata-se da cooperação no domínio da defesa e de uma cooperação que eu acredito tem todas as condições para ser ainda mais rica e ainda mais profícua nas relações entre os nossos 2 Estados. Ainda esta segunda-feira, os 2 governantes assinaram um acordo do Programa Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa, que irá vigorar até 2021. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, apelou hoje aos moçambicanos para se unirem em torno dos consensos já alcançados no pacote da descentralização e contribuam para a construção da paz e desenvolvimento do país. Esses consensos também devem ser uma lição para nós, no sentido de compreendermos que podemos dialogar para reduzirmos as nossas diferenças, que podemos discutir com aqueles que pensam diferente de nós, quando o assunto tem a ver com o interesse nacional, que não é por alguém pensar diferente de mim que não posso sentar com ele e conversar. Esta é a grande lição que esses consensos nos pretendem transmitir. O secretário-geral do partido Frelimo, Roque Silva, que está em Sofala desde ontem em visita de trabalho e que falava neste encontro aos membros do seu partido na manhã desta segunda-feira na cidade da Beira, exortou ainda os camaradas para despirem-se de elitismo e a transformar os órgãos sociais da Frelimo em instrumento de promoção de desenvolvimento. Nós temos que sentar lá com as pessoas. Lá onde não tem luz é onde de vez em quando temos que dormir. Que só dormindo lá onde não tem luz é que vamos ter a sensibilidade suficiente do que é que tem que ser feito para resolver aquele problema. Se a gente sai numa bicha de carros daqui todos os dias, vamos lá para a aldeia, mas quando começa a notícia que estamos a voltar a correr, porque não tem chuveiro, porque não tem água canalizada, não teremos sensibilidade suficiente da dimensão do esforço que temos de fazer como partido para que o nosso governo continue a meter fontes de água lá onde não existe. O secretário-geral da Frelimo defendeu uma gestão sustentável da cidade da Beira, que para ele só pode ser na base de políticas do seu partido. Possamos ter alguém que governando nesta cidade da Beira, quando há cheias, esteja concentrado a salvação de vidas de pessoas. Para além da cidade da Beira, o secretário-geral da Frelimo visitará também os distritos de Gorongosa e Dondo, depois de ter passado pelo município de Nhamatanda. Mais uma breve pausa no Jornal da Noite. Mas antes, já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a Zona Sul,
Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 24. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 25. Inhambane com 30 graus de máxima, 25 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 25. Chimoio com 28 graus de máxima, 21 de mínima. Tete, 35 graus de máxima, 25 de mínima. Quelimane, 32 graus de máxima, 25 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 23. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 25. Lixinga com 27 graus de máxima e 18 de mínima. Até já. Olá, bem-vindos ao Tema Diário. Vamos já ter das 10. A quem nos acompanha da STV Notícias, a quem nos acompanha da STV, até muito perto das 8. STV Play, mais próximo. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos agora com as notícias do mundo, onde cerca de 400 suspeitos de pertencer ao grupo extremista Boko Haram foram devolvidos à liberdade ontem pela Justiça da Nigéria. Ao todo, 1.669 pessoas suspeitas de serem membros do grupo terrorista Boko Haram encontravam-se detidas pelas autoridades da Nigéria. Este domingo, segundo o Ministério da Justiça, 475 suspeitos foram libertos por falta de evidências de crime. Os mesmos terão primeiro de passar por um processo de reabilitação antes de retornar às suas famílias. Dos detidos, a maior parte são homens e adolescentes que cedo foram obrigados a casar com homens de Boko Haram. Até então, dos que foram julgados, 45 pessoas foram condenadas a penas que variam entre 2 a 15 anos de prisão. Na semana passada, 468 suspeitos foram libertos. Desde que começou a atuar de maneira violenta, em 2009, Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas e dispersou 2,6 milhões de habitantes. Cresce tensão entre Israel e Irão. O primeiro-ministro israelita ameaçou ontem atacar o Estado iraniano depois do conflito ocorrido na Síria. Há 2 semanas que as forças israelitas destruíram 12 postos militares do Irão no território sírio. O ataque militar deveu-se à invasão de um drone iraniano na fronteira do Israel e um abate de um avião militar F-16 israelita que retornava de uma missão na Síria. Este domingo, durante a Conferência Anual de Segurança em Munique, o primeiro-ministro israelita voltou a lembrar o evento, tendo ameaçado fazer um ataque direto ao Estado iraniano. Here's a piece of that Iranian drone, or what's left of it after we shot it down. I brought it here so you can see for yourself. Mr. Zarif, do you recognize this? You should. It's yours. You can take back with you a message to the tyrants of Tehran. Do not test Israel's resolve.
O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Zarif, menospreza as ameaças do governo israelita, tendo dito que o mito de que o Estado de Israel é invencível caiu por terra quando F-16 foi abatido. Zarif acrescentou que o primeiro-ministro usa a política de agressão para esconder suas fraquezas como líder. I'm not talking about domestic corruption and all of that. I mean, that's... No desporto, Clarice Machanguana foi distinguida nesta segunda-feira pela Rainha Elizabeth II. A distinção surge do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na Fundação Clarice Machanguana. É caso para dizer que, mesmo estando fora da quadra há anos, Clarice Machanguana continua a receber distinções. E desta vez, a distinção veio do Reino Unido, onde a Rainha Elizabeth II reconheceu a antiga basquetebolista moçambicana com o prémio Point Light da Commonwealth, um reconhecimento ao brilhante trabalho que a antiga estrela de bola ao cesto desenvolve através da Fundação Clarice Machanguana. Se ontem inspirava jovens através do seu talento na quadra, hoje inspira através das ações que promove nas áreas da saúde, educação e desporto. Eu sou os quase 2 metros, quase sempre sou eu que apareço, mas na verdade requer uma grande equipa, uma equipa que acredita em meios humildes, em meios difíceis e não desanima, porque estes trabalhos de organizações sem fins lucrativos significa constantemente bater portas. A alta comissária britânica em Maputo olha para a distinção como um fator que irá influenciar outras pessoas a darem o seu contributo na melhoria da vida das comunidades. A Fundação reforça a autoestima, reforça a confiança, especialmente nas meninas, e isto é muito representativo das ideias que nós queremos valorizar. A certificação de Clarice Machanguana como a 13ª Point of Light da Commonwealth foi acompanhada pela família, representantes do Ministério da Juventude e Desportos e diplomatas. Campo municipal da cidade de Machixe, na província de Inhambane, encontra-se abandonado. Os depoimentos são de uma associação que decidiu limpar o campo este sábado. As imagens falam por si. Este é o atual estado em que se encontra o campo municipal da Machixe. Por aqui desfilam 2 principais clubes, Nova Aliança e Grupo Desportivo da Universidade Pedagógica, ambos do mesmo município, que hoje encontra-se em total estado de abandono. Balneários públicos e para jogadores, bilheteiras e cabines para árbitros transformados em lixeira e latrina. Foi neste contexto que uma associação sociocultural e desportiva, dedicada na inserção social de criança, rapariga e jovens, através do desporto, decidiu este sábado unir-se para a limpeza do campo. Como vem, o campo está totalmente abandonado, invadido por marginais, os balneários abandonados, e ficamos tristes para nós que vivemos o futebol, que sabemos o que representa o futebol para o desenvolvimento deste país, para o desenvolvimento do município da Machixe. O secretário do Grupo Desportivo da Universidade Pedagógica da Machixe refere que, para além da falta de patrocínios para a presente época futebolística, o atual estado do campo não oferece condições para acolher grandes jogos. A minha preocupação é que concerne a preparação para o campeonato. Como já sabem, estamos no campeonato de 2ª divisão, são outras exigências. Nessas condições não favorece, mas eu acredito que quem tem direito, alguma coisa há de fazer em prol do desporto na cidade da Machixe. Para além da transformação dos balneários e bilheteiras em casas de banho, o campo está a ser consumido pela mata e a rede de vedação parcialmente destruída. Enquanto isso, a força de vontade não falta para os atletas e vão em frente com os treinos. Entretanto, o vereador da Cultura, Juventude e Desportos, Boas Mapilele, garantiu que o problema será solucionado brevemente. Sabemos que essas competições requerem infraestrutura, estamos a falar de campo. Já estivemos hoje e queremos agradecer os clubes que estiveram aqui a juntar-se ao Conselho Municipal na componente de saneamento do próprio campo. Estivemos a fazer a mínima limpeza, o campo não está em condições, mas acreditamos que dentro de algum tempo vamos criar condições para que essas competições decoram sem sobressaltos. O Conselho Municipal, para além de melhorar o campo na componente balizas, redes e a questão do solo, também vai entrar na componente de saneamento para minimizar aquilo que são a situação que estamos a ver agora. É preciso fazer referência que
Este campo tem um desnível em termos de escoamento de água, então há lados em que a questão de saneamento, sobretudo o capim, tem que ser cortado a um nível médio para impedir aquilo que é o correr das águas, para não destruir o muro. Já é um sucesso mundial o filme de Marvel sobre um super-herói negro chamado Black Panther. O filme que retrata uma antiga nação africana poderosa chamada Wakanda estreou este final de semana e já arrecadou 361 milhões de dólares em todo o mundo. I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? A editora Marvel Comics tem um novo super-herói e é negro, chamado Black Panthers. O filme é sobre um herói que regressa a uma fictícia nação africana chamada Wakanda, onde vai reivindicar o reinado depois do seu pai ter sido morto no filme Captain America Civil War. Like about African continent, and it's kind of like turns the premise of like Western colonization on its head, and goes, okay, this community is self-sufficient, and so it's important to see what would happen if an African country kept their resources for themselves. O filme, dirigido pelo afro-americano Ryan Coogler, estreou-se este final de semana e já é um sucesso mundial, tendo arrecadado 361 milhões de dólares só em 3 dias. Black Panther bateu o recorde da maior cobertura nos Estados Unidos e foi também o maior êxito do mês de fevereiro, que até então pertencia a Deadpool. A Disney estima que neste fim de semana prolongado nos Estados Unidos, devido ao Dia dos Presidentes, o filme arrecade mais 218 milhões de dólares. Black Panther foi também estreado em países africanos como Nigéria e África do Sul. Muitos telespectadores estavam vestidos de trajes africanos. Classificado com A+, no CinemaScore, segundo maior êxito da Marvel depois do filme The Avengers, vai em breve estrear nas maiores salas de cinema da Rússia e China. Do mundo voltamos a Moçambique, porque temos boas notícias. O Presidente da República reúne-se hoje com o líder da Renamo em Namadjiwa, no distrito de Gorongosa, para discutir sobre assuntos militares, concretamente o desarmamento, desmobilização e reintegração. Segundo uma publicação feita na página oficial do Presidente Filipe Nyusi, Namadjiwa é uma antiga base da Renamo, recuperada pelas Forças de Defesa e Segurança, e é onde funciona a equipa conjunta que fiscaliza a implementação das tréguas. E é com esta boa nova que fechamos o Jornal da Noite de hoje. Grata pelo carinho da sua audiência. Conto consigo amanhã à mesma hora. Até lá, passe bem. Boa noite.